Pessoal, é o seguinte, para não ficar tão grande, em fevereiro eu dei um que eu contemplei software, Windows, internet e segurança. E aí esse aqui eu resolvi contemplar Word, Write, Excel e Calc, né, que é a mesma coisa, PowerPoint, Impress, Linux e hardware. Ok? Quem vai fazer nível superior aqui? Pessoal de nível superior sabe o que vai cair menos matéria, né? E o de nível médio cai tudo. Só faltou cair banco de dados, que é Access, né? Mas o resto, então Word, Write, Excel, Calc, Impress, Linux, hardware, Windows, né? Internet, navegação, né? Receita de bolo, se você pensar vai cair. Pelo menos é a previsão, né? Vamos lá, pessoal, então, iniciando. Deixa aqui logo, né, que você tem uma boa prova. Quem não vier amanhã, quem vier eu vou dar, né? E que você lembre tudo que você estudou, né? Porque se não estudou, aí fica difícil, né? Aí o aluno pai de santo, né? Ele fica na prova lá com a mão assim, ó. Aí se esse cara é fera, não. Tá esperando a entidade baixar para resolver a prova por ele. Só pode ser, né? Agora, pessoal, o cara que estuda constantemente, ele vai escolher, às vezes até em que concurso que ele passa. Como tem aluno nosso que passa no Banco do Brasil, vai para a Polícia Rodoviária, vai para um tribunal, vai não sei pronto. Então, o macete é estudar, né? Ter o seu método de estudo, de resolução de questão, de resumo, de revisão, né? Principalmente revisão. Estudei o Windows faz 3 meses, quando começou o curso e nunca mais peguei. Aí fica difícil. Tem que ter um plano de revisão semanal. Vamos lá, então. Questão Word, né? Então, Franklin, cadê esse caderno de fevereiro? Que tem um Windows Software, está nas últimas notícias do IAP. Quem pegou aquele aulão de fevereiro? Então tá lá ainda, né? Eu acho que fica lá. Vamos lá, pessoal, ó. Eu vou pegar aqui direto porque são 40 e poucas questões, né? Então eu vou ler por aqui. Vou abrir o Word aqui pra gente. Um texto que vocês nunca viram na sala de aula. Vamos lá. Pergunta. Considerando o Word e sua instalação padrão, o ato de realizar 3 cliques rápidos e consecutivos com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, faz o que? 3 cliques? Vamos lá, revisão. 2, seleciona palavra. 3, seleciona parágrafo. 4 é frase? Frase vamos lá. Então, frase no Word é Ctrl-clique. Então, 2 palavras, 3 palavras e frase Ctrl-clique. Agora, lá no Write, aí é na sequência lógica. Lá no Write é 2 palavras também. 3 é frase, vai na sequência. E 4 é parágrafo, lá no Write. Então, a diferença onde? O Word, seleção de frase é Ctrl-clique. E o Write, seleção de frase, são 3. Porque 4 já é parágrafo. Ok? Então, como ele falou aí, pessoal, 3 cliques, ó, 3 cliques, seleciona parágrafo. Aqui, ó, palavra, bota aí 2 cliques, 2C. Bota 2C. Qual é o atalho, pessoal, que abre a caixa de diálogo fonte? Quem lembra? Ctrl D, D de dado. Aí abre a caixa fonte. Ctrl D. E qual é o atalho para acionar a verificação ortográfica e gramatical? F7. Nota aí, F7. Ok? Beleza, próxima questão aí. Chico, técnico administrativo da UFPB, selecionou e copiou com o atalho Ctrl+C um texto da internet. Dizia colar em um documento do Word, né? Sem a formatação HTML, é isso que ele quer, sem formatação. Ele conseguirá colar o trecho do texto copiado, removendo a formatação original a partir do pressionamento da combinação de texto. Pessoal, aí é só lembrar do colar especial, anota aí, colar especial. Então ele copiou da internet, ó, aí ele quer colar num documento sem formatação. Olha o que ele vai fazer, ó. Colar especial. Olha o atalho. Alt, Ctrl V ou Ctrl Alt V, tanto faz a ordem. E aí eles, olha, eu quero colar sem formatação. Olha lá, pessoal, texto não formatado. E aí aquele formato HTML que veio, ele é totalmente retirado. Quem resolve questões aqui pelo QC? Quando você cola direto, não cola com aqueles controles, olha, solucionei a sua vida aqui.
Texto puro, aí você monta suas questões e tal. Texto puro. Aí depois você formata. Ao invés de, ó, lembrando que eu copiei assim, ó. Arial 16, ó, negrito, itálico, vermelho, ó. Quando eu fui colar no Word, eu queria colar sem formatação. Daí eu usei o quê? Colar especial, ó. Texto não formatado. E aí agora eu formato como eu quiser. Porque o padrão, pessoal, é colar com a formatação da origem. O padrão. Agora, lembra dessa aula que eu falei sobre copiar uma planilha do Excel e colar no Word? Se eu colar direto no Word, cola como? Tabela do Word. Perde as fórmulas, fica só os resultados. Se eu quiser colar como planilha, tem que usar o quê? Colar especial. Se a prótese, ó, o cidadão vai copiar uma planilha do Excel e quer colar no Word como planilha, ele tem que usar o quê? Colar especial. E aí vem a planilha com fórmula, com tudo. Ok? Então, voltando para cá, a resposta é Alt, Ctrl V ou Ctrl Alt V, tanto faz, ó. Coloca aí que aciona a ferramenta colar especial. Colar especial. Frank, se eu copiar uma planilha do Calc e colar no Write, aí já cola como planilha. Entre Calc e Write, já cola como planilha. Agora, entre Excel e Calc, entre Excel e Word, tem que usar o colar especial. Que aí ele cola como planilha. Né? Colar especial aqui, ó. No Word, as opções: limpar toda a formatação, sobrescrito, maiúsculas e minúsculas são acessíveis a partir de... Pessoal, isso aqui são comandos de quê? De fonte. Qual é a guia que tem comando de fonte e de parágrafo? Página inicial. Olha lá, a guia que tem a ver com comandos de fonte e parágrafo aqui, ó. Negrito, itálico, taxado, maiúsculas, minúsculas, alinhamento de parágrafo, ó. Aqui o localizar e substituir, o copiar, colar está aqui, o famoso, ó, pincel para copiar a formatação, ó. Então, guia página inicial, letra C. Nesse caso específico, tudo que eu falei está no grupo fonte, ó. Olha lá, pessoal, limpar toda a formatação é o desenho de um azinho com a borrachinha vermelha. Limpa a formatação do texto. Sobrescrito é o X com 2 na parte de cima, sobre. E maiúsculas, minúsculas é azão, azinho, ó. Ele pode botar numa questão de aumentar a fonte. Não, aqui não aumenta a fonte, não. Ele só converte de maiúsculo para minúsculo e vice-versa. Cujo atalho, não sei se vocês lembram, é Shift F3. Para converter de maiúsculo para minúsculo. Shift F3. Aqui, ó. Então, resposta correta, letra C. Questão 4. Considerando o aplicativo Word, a tecla de atalho Ctrl E tem qual função? Olha lá, pessoal. Ctrl C eu uso para copiar. Ctrl E eu uso para centralizar aqui, ó. Olha lá, centralizar. Então é centralizar o parágrafo aqui, ó. Lembrando, alinhar à esquerda é Ctrl Q, centralizar é Ctrl E, alinhar à direita é Ctrl G e justificar é Ctrl J. Tá na ordem aí, ó. Bom, Fran, por que alinhar à esquerda é Ctrl Q? Pessoal, já está usando. Ctrl S é sublinhado, então ele pegou, ó, a terceira letra. Agora lá no Write, os atalhos são em inglês, lembra? Como é que é a esquerda em inglês, gente? Centralizar de center, bate. Alinhar à direita, ó, e justificar. Esse Ctrl é o que? A de primeira aí? Aqui é centralizar, tá na ordem lá. Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Left, center, né? Right e justify. Sublinhar no right é Underline. Ctrl U. Sublinhar, pessoal, lá no right é Ctrl U de underline. Então, caiu um atalho do right, pessoal, tem que pensar na palavra em inglês. Tá? Frank, não aprendi direito o right, mas saí, né? Aprendi algumas palavras em inglês. Tem um mini curso em inglês. Vamos lá, próxima. Então, pessoal, isso aí é centralizar. Oi? tudo usando Ctrl, não é isso? Até selecionar. Tudo com Ctrl. Tudo com Ctrl. Não,
Comandos de parágrafo, pessoal. Baixa o quê? Baixa o cursor está piscando. Se isso é necessário, senão esse comando não será executado, questão errada. Ó, baixa o cursor piscando, olha lá. Ctrl E, Ctrl J, olha lá. Ctrl G. Tem que estar piscando. Ou, como numa prova mais prática, o cursor não virá piscando, concorda? Porque se vier piscando, amigo, na prova, pode dar bom dia para ela para almoçar, que ela está viva. Então, prova prática vem algo selecionado. Digamos que esse parágrafo está alinhado à esquerda. Ele diz assim: para justificar o parágrafo inicial e não se enganar, é suficiente clicar na ferramenta. Ó. Questão correta, é suficiente. Então, palavra selecionada é como se o cursor estivesse lá piscando. Dá no mesmo. Ok, então Ctrl E é centralizar, porque o Ctrl C é usado para copiar. Aí ele pega a segunda letrinha. No right é qual? Também, porque é center, né? Em inglês, center, é Ctrl E também. Não, Ctrl E também. Porque eu acho que ele vai de center, né? Ele pega aqui, ó. Ok, então, centralizar o texto. Próxima, 5. Com relação ao comando classificar, opção presente no processador de texto Word, a sala alternativa correta, né? Como é que você chega nele, pessoal? Classificar é uma ferramenta que também está na guia página inicial aqui, ó. É o botão tem AZ. Então ele classifica uma lista que você fez de nomes, como a gente fez na sala, né? Fora de ordem, né? E classifica também tabela. Lembrando, pessoal, que uma tabela no Word e no Write pode ser classificada. Deixa eu colocar um aqui só para simbolizar. Ó, uma tabela pode ser classificada por até 3 colunas. Ó. Layout, classificar. Olha lá, 1, 2, 3. Por até 3 colunas. Uma tabela no Word e no Write. Então, o comando classificar serve para você classificar uma lista, parágrafo, lista de nomes ou tabela aqui. Ó. Aqui, ó, classificar aqui. Ó. 1, 2, por até 3 colunas. Ok? O guia página inicial. Qual o grupo? Grupo parágrafo aqui, ó. Classificar. Parágrafo. Grupo de comandos parágrafo. Então, a opção presente na guia página inicial. Lembrando, pessoal, que guia pode chamar de quê? De aba, ou ele pode chamar faixa de opções. Né? Mas ele chama de barra de ferramentas. A gente faz vista grossa, mas o nome correto ou chama guia ou chama faixa de opções, página inicial. Está presente na faixa de opções, página inicial. E guia pode chamar de aba. Aba. E tem o terceiro nome, ele pode chamar de separadores. Separadores. Então, letra C. Questão número 6. No caso, a guia pode ter esses 3. Pode chamar de aba, separador. Agora, se ele quiser chamar isso aqui, aí ele chama de faixa de opções, página inicial. Lembra que a gente aprendeu que essa faixa pode ser ocultada com duplo clique rápido? Ó? Olha lá, ou com o botão direito, ó. Olha lá, recolher a faixa, ó, o nome correto, faixa de opções. Ó. Então, a faixa de opções no Word pode ser ocultada, pode ser recolhida com duplo clique rápido na guia. Certo, duplo clique rápido, ó, você recolhe. Por exemplo, pessoal, eu estou no momento que eu só quero digitar. Então eu posso mandar recolher isso aqui, ó, para ganhar mais espaço. Porque eu só vou digitar. Aí quando eu for formatar, aí eu libero para formatar o texto. Né? Então você ganha mais espaço. Então voltando aqui na questão. Olha lá, na ferramenta, então vai dar a letra C, né? Questão número 6. Na ferramenta Word. A guia referência, pessoal, tem tudo a ver com trabalho de faculdade e com livro. Lembram disso? Então vamos ver o que é que nós temos dela. Ó. O Word possui ferramenta que permite criar sumários automáticos. Certo. Aqui, ó. Olha lá, nota de rodapé. Que tem atalho, ó, Ctrl Alt e Ctrl F. Nota de fim de documento, que é essa daqui, ó. Que é Alt Ctrl D. Citação, bibliografia. Mas para a citação, pessoal, a bibliografia funcionar, eu tenho que, ó, cadastrar minhas fontes bibliográficas. Ó.
Aí a partir do cadastro que eu fiz, eu faço citação, bibliografia. Aqui, ó, cadastrar adicional. Então tudo isso tem a ver com a guia referência, ó. Legenda para figuras. Lá. Índice de autoridades. Então, palavra-chave: sumário, nota de rodapé. Não confundir com rodapé, que está lá no inserir, né? Rodapé de página. Citação e bibliografia. Exceto, sumário tem, inserir citação tem, referência cruzada tem. Aqui, ó, referência cruzada, que é quando um assunto chama o outro, ó. É como se eu fizesse hiperlink entre páginas. Entre páginas. Pessoal, o que não tem é isso aqui, ó. Controlar alterações é uma ferramenta acessível pela guia revisão. Revisão. Olha o atalho, Ctrl Shift E, para controlar alteração. Lembra quando eu dei essa aula, eu disse, ó, alguém faz uma versão inicial do documento, manda para outra pessoa para revisar. Só que onde essa outra pessoa mexer, a primeira quer saber. Quer saber onde é que ela trocou letra e tal. Então ela vai acionar essa ferramenta. Quando a pessoa fizer as alterações que fizer, a pessoa B, que mandar para a pessoa A de volta, aí ela decide se ela aceita passo a passo as alterações que a pessoa B fez, ó, ou se aceita logo todas, ou se rejeita passo a passo, ou se rejeita todas. Então cai lá que o funcionário tal fez uma versão inicial, o outro fez alteração, mas o primeiro que queria saber que ferramenta é essa, controlar alterações. Acessível pela guia, ó, revisão. Ctrl Shift E, salvo engano. Ctrl Shift E. Ok? Então coloca aí, acessível pela guia revisão. E o nome do grupo de comandos, pessoal, chama-se controle. Ó, o nome do grupo aqui, ó, controle. O nome da ferramenta, controlar alterações. Ok? Cabeçalho e rodapé está lá. Oi? Inserir, né? Cabeçalho e rodapé que está no... Sim. Inserir nota é aí. Olha lá, cabeçalho e rodapé está aqui, ó. Cabeçalho, rodapé e número de página. Acessível pela guia, inserir. Então, pessoal, sumário certo, citação, referência cruzada. Então, controlar alterações, guia revisão. 7. No Word, as margens das páginas são um espaço em branco em volta das bordas das páginas. Para assegurar que o texto não seja ocultado em caso de encadernação, pode grifar a palavra encadernação. Eu falei em sala, lembra disso? Encadernação. Eu disse para associar a qual palavra? Quem lembra? A resposta. Já esqueceram? Medianice. Gente, falou encadernação. Medianice. Olha lá, primeiro, onde é que eu faço a configuração, pessoal, de página? Onde é que eu faço? Guia Layout. No grupo, ó, configura a página. Aqui eu configuro margem, orientação, retrato, paisagem, ó. Tamanho do papel, ó, A4, ofício, A5, carta. Aí quando eu quiser configurar mais coisas, eu abro a antiga caixa, ó. Olha aqui ela, pessoal, ó. É o espaço extra que se dá visando encadernação. Digamos que minha margem esquerda é de apenas 2. Aí quando eu fui encadernar, eu percebi que o espiral quase... Aí o que é que eu faço? Eu dou um espaço extra aqui, eu vou colocar mais 2. Ou então, pessoal, aparece essa imagem na prova. Olha aí, na prova. Eu perguntei, o usuário está utilizando aqui qual recurso? Medianice. Aparecesse mais na prova que deram isso, uma página. Está usando medianice. Olha o espaço extra aqui. Isso aqui não imprime, né? É só para ilustrar que você está usando um espaço a mais visando encadernação. E a medianice, pessoal, pode ser do lado esquerdo ou pode ser na parte, ó, superior aqui, ó. Superior. Esquerdo ou superior. Então, voltando aqui, ó, grifa encadernação. Possível utilizar na configuração layout da página uma opção que adiciona espaço extra margem lateral superior de um documento chamado de medianice. É o nome da ferramenta, da opção, né? Medianice. Não. Aí. Próximo. O texto pode ser formatado em colunas, pode-se, por exemplo, criar um layout onde uma coluna seja mais estreita que outra, ou uma linha, né, no meio das colunas. No Word,
para formatar um texto em colunas tipo jornalístico, né, que está falando, com larguras distintas. É preciso acessar a página, ou a guia, a aba, né, o guia. Pessoal, quem não conhece e se aparecer na opção inserir, não foi o caso aqui, ó, a maioria ia guia inserir, né? Mas a guia é guia layout da página. O grupo é, ó, configura a página. Aqui o grupo, ó, e o nome da ferramenta é colunas. Quem lembra? Se não selecionar o texto, qual é o padrão? Colocar o documento inteiro. E se eu selecionar o texto, qual o recurso que o Word vai usar para isolar? Quem lembra? Quebra de seção. Beleza, isso mesmo. Olha lá, selecionei o texto porque eu não queria tudo, olha lá. Eu quero duas. Qual o recurso que o Word usou? Quebra de seção, criar seções, ó. Então, numa única página do Word, parte do texto está em uma coluna, parte está em duas, parte está em três. Qual o recurso que ele usou? Quebra de seção. E se ele quiser saber especificamente, ó, contínua. Que é mais de uma seção criada na mesma página, que é como se fosse seção 1, seção 2, seção 3. Frank, mas lembra daquela quebra de seção que você usa assim também. Só que a gente geralmente, essa aqui a gente usa para outra página. Pessoal, no mesmo documento Word, algumas páginas estão na orientação retrato, outras estão na orientação paisagem. Graças a quê? Seção também. Numeração de página diferente, né? Cabeçalhos diferentes para cada página, ou, né? Então, comandos que pegam o documento inteiro, você consegue isolar criando seções. Criando seções. Beleza? Mas ele queria saber só o caminho. Ó. O caminho é guia layout da página, no grupo configura a página. Então, resposta, ó, guia layout da página, no grupo de comandos lá, chamado configurar página, é o nome do grupinho aqui, ó, embaixo. Mas a guia está aqui em cima, ó, layout. Então, resposta correta, guia layout da página. Guia layout da página. Grupo de comandos, configura a página e a ferramenta é colunas. Pessoal, 9. Muitas vezes o elemento justificado de parágrafo no Word deixa grandes espaços entre as palavras numa mesma linha ou em linhas do texto que podem, além de comprometer a estética do texto, dificultar a leitura. Uma solução para esse problema no Word é habilitar a infinização automática do texto, que pode ser feito por meio da opção infinização acessível pela guia, pessoal, também layout, tá aqui, ó. Por padrão, pessoal, o Word não infiniza, você é que pede. Pede aqui, ó. Se perguntar quais são os tipos, anota aí, manual ou automática, ó. Quais são os tipos de infinização que o Word oferece, né, como padrão? Manual ou automática. Vou pedir aqui, ó, automático, ó. Já infinizou aqui, ó. Infinizou aqui, ó. Aqui em aniversários, e aí vai, ó. Agora vou dar um Ctrl Z e vamos pedir agora manual. Olha lá, infinização manual. Ele vai perguntar, ó. Lá, pode ser infinizado, sim ou não? Aí você é que escolhe, ó. Todo. Aniversários, ó. Tá? Então os tipos são manual ou automática. Aqui, ó. E pessoal, o Word por padrão só infiniza duas palavras, dois hífens consecutivos. Mas eu posso aumentar isso aqui, ó. Mas o padrão, se ele infenizar dois seguidos e a terceira precisar, ele não infiniza. Ele vai pular dois consecutivos. Então, ó, a guia é na guia layout da página e o nome do grupo de comandos também chama-se, ó, configurar página. O nome do grupo. Agora o nome da ferramenta hoje chama-se, ó, alterar infinização. Eu estou usando aqui a versão 2013, né? 2013. Alterar infinização. Então, pessoal, o Word é o seguinte, é você realmente pegar e às vezes conferir na prática em casa, às vezes, a ferramenta. Ah, por que eu errei? Ah, porque a ferramenta estava naquela guia, que é decoreba pura. Né? São 7 ou 8 guias, depende da versão, né? E cada guia vai ter em média uns 20 botões, né? Então, 2 vezes 7, 14, vai ter umas 140 ferramentas por aí, 150. Então, aprende mesmo, aí às vezes é bom você ter o Word em casa para dar umas conferidas, né? Vamos lá, próxima. Questão número 10, ó. Questão aí da Banca Franklin.
Olha lá. Está uma expressão matemática aí. No Word é possível criar equações matemáticas como apresentado acima, a partir da opção equação acessível pela guia, pessoal. Inserir, ó, inserir o nome do grupo, símbolos. Olha quem é que está aqui. Equação. Lembrando que o Word monta a equação, mas não resolve, né? Cuidado com a questão, mas é que ele vai resolver. Não resolve, não, ele só monta. É para o professor de matemática como o Fábio, que quer montar uma prova e não sabe onde. Aí ele traz, pessoal, equações pré-definidas, ó. Olha lá, pré-definidas. Tá, beleza, mas se eu quiser montar a minha, aí, ó, inserir nova. Como é um elemento especial, ele traz uma faixa de opções, ó, interativa, ó. Aí eu tenho símbolos básicos e tenho estrutura pronta, ó, de fração, sobrescrito, radical, integral, operadores, ó, seno, cosseno, tangente, ó, até matrizes aqui, ó. Tem isso no PowerPoint também, né? Tem, é padrão, Word, Excel, PowerPoint, padrão. Ok? Então, resposta, guia, inserir, grupo, símbolos. E o nome da ferramenta, equação. Da ferramenta, equação. Questão 11. No Word, as ferramentas ortografia e gramática, contar palavras e traduzir são acessíveis a partir de qual guia, pessoal, essas ferramentas? Revisão. Então, guia revisão, ó, ortografia e gramática, cujo atalho, pessoal, é, ó, F7, ó. Ortografia e gramática, F7. E lembrando, verifica a ortografia e gramática do texto. O que é verificar? É passar o grifo. Agora eu vou montar uma questão errada. A ferramenta ortografia e gramática do Word corrige automaticamente erros ortográficos. Não corrige, só passa o grifo. A ferramenta, pessoal, que corrige chama-se autocorreção e não está aqui. É aquela que na aula eu botei assim, ó, comunicacal. Comunicacal. E ele, ó, comunicação. Que ferramenta é essa? É ortografia e gramática? Não. É essa que corrige, que você bota café sem acento e ele acentua. Que eu disse que a gente pode usar para sigla, lembra? UFPB. Opa, eu acho que eu cadastrei maiúsculo, eu acho que ele faz diferença. Olha lá. Essa ferramenta chama-se autocorreção. Está aqui em arquivo, opções, ó. Revisão de texto. Olha lá, o nome dela aqui, ó. Quando a gente começa uma frase com minúsculo, pessoal, ele não coloca para maiúsculo? Olha aqui, colocar primeira letra de frase maiúscula. Aí cai na prova assim. Uma das opções de autocorreção é colocar a primeira letra de parágrafo em maiúscula. Olha que beleza, para todo mundo errar, né? Que é de frase, não é de parágrafo, é de frase. Uma das opções. Mas, pessoal, foi feito para erros e vícios. Então, a palavra que eu tenho um vício de digitar lá trocando uma pela outra, eu boto aqui. Como eu tenho um vício, e eu boto a forma correta aqui. Aí eu adiciono. Uma vez que eu digitar, ele troca. Aí, algumas pessoas aproveitam e usam para quê? Para siglas. Olha lá, quando eu digitar o FPB, ó, troque por... Então, ferramenta é essa? Autocorreção. Se corrigir. Agora, se grifar, aí é ortografia e gramática. Se trocar a errada pela certa, é autocorreção. É autocorreção aqui, ó. Autocorreção. Professor, como é que você chegou aí? Arquivo, opções. Guia, arquivo, opções. É a central de configurações do Word, do Excel. É tudo aqui. Beleza? Então, voltando aqui. Então, todas essas ferramentas, pessoal, estão na guia revisão, ó. Vamos ver. Olha lá. Ortografia. Contar palavras, ó. Que conta página, palavra, caracteres sem espaço, com espaço, palavras e linhas. Aí inclui caixa de texto. Então não conta objetos como tabela, figura, desenho. Só a parte textual. Só a parte textual. Ok? Olha o traduzir aqui, ó. Então, a única ferramenta que eu sei que o Word tem que o Write não tem é essa. Então se eu não tenho um dicionário bilíngue instalado, ele vai fazer pela internet. Eu seleciono o texto que eu quero, ó. Eu tenho 3 formas. A mais antiga é essa do meio aqui, ó. Que ele abre um painel lateral, ó, idioma de entrada e de saída. Eu acho que eu não... Deixa eu ver se ele traduziu. Ó, tem que estar conectado, ó. Então ele vai mandar para um servidor de tradução da Microsoft. Pessoal, lembrando que tem dicionário de sinônimos, ó. Olha o atalho para ele, ó. Shift F7.
Dicionário de sinônimos. Seleciona a palavra e ele vai dar o sinônimo dela. Se ele reconhecer, né? Olha lá. Shift F7. Então, voltando para cá, todas as ferramentas que eu citei, ó, são acessíveis pela guia Revisão. Próxima questão aqui, pessoal, do LibreOffice Write. Para responder a questão, considere todos os programas mencionados foram instalados em português e tal. Uma grande vantagem da suíte OpenOffice, LibreOffice, né, sobre a MS Office é que é uma distribuição gratuita, né? Pessoal, ele tem código aberto, é software livre, é multiplataforma. Se disser só pode ser instalado no Windows, é errado, só pode ser, tem versão para Windows, para Linux, né? Olha lá, Impress, Write e Calc possui funcionalidades equivalentes a PowerPoint, bateu, ó, respectivamente, ó, Write com Word, bateu, Calc com Excel, bateu. Então a resposta correta é essa. A resposta correta é essa. Lá na questão que eu peguei estava assim, Cale. Eu acho que o cara queria botar Calc, né? É uma calculadora? Não, é um software de planilha eletrônica. Igual ao Excel, é um software ou um aplicativo de planilha eletrônica. Não é uma calculadora. Calc, Write e Impress possuem funcionalidades equivalentes a Calc não bate com PowerPoint, Write bate com Word e Impress não bate com Excel. Errado a C. Olha lá, Suite OpenOffice, que é o LibreOffice, né, não possui programa com funcionalidade equivalente ao PowerPoint. Pessoal, qual é o equivalente ao PowerPoint? Impress. A suíte MS Office não possui programa com funcionalidade equivalente ao Write, possui sim, que é o Word. Frank, então se cai uma questão do LibreOffice, o que é que eu preciso fazer? Saber que é um pacote de programas aplicativos, gratuito, tem código-fonte aberto, software livre, pode ser instalado em vários sistemas diferentes, multiplataforma, compatível com MS Office, compatível. Então o cara me mandou, pessoal, um documento DocX, eu só tenho o Write. Abre ou não abre? Abre, normal, é compatível. E o Word também é compatível, viu? Se eu tiver só o Word, alguém mandar um arquivo ODT que é do Write, abre normal. São compatíveis. Ok? Então a correta, pessoal, ficou sendo a letra A, né? 2. Utilizando o processador de texto Write, o usuário não conseguirá executar a ação de faz cálculo em tabela assim como o Word faz. Quem lembra de uma diferença em relação a Calc, em relação a cálculo de tabela, em relação ao Word? Já atualiza o valor. Isso, o recálculo no Word é manual e aqui é automático. Você troca o valor, a fórmula já recalcula. Então, recálculo em tabela no Write é automático, no Word é manual. No Word tem que apertar F9, que é atualizar campo, né? Envia o documento atual por e-mail, envia assim como o Word. Opção, olha lá, arquivo enviar. Aqui, ó. Claro que ele vai chamar o seu programa de correio padrão. Olha lá, por e-mail. Ó. E no Word? Arquivo compartilhar. Olha aqui, pessoal. Também ele vai chamar o seu programa de correio padrão. Mas existe a opção para isso, né? Existe a possibilidade. Professor, pode repetir esse do automático? Oi? Que o recálculo em tabela do Write é automático. Na hora que eu trocar os valores, se eu tenho uma fórmula aqui, ele já calcula. O pessoal cria sumário automático, assim como o Word cria. Lá, cria uma nova planilha do Calc. Sim, pessoal, o que ele não faz é isso. Ele exporta PDF, mas não abre. Criar uma nova planilha do Calc, a partir da seta ao lado do botão novo, sim. Ó. Coisa que o Word não faz, olha lá. Seta ao lado do botão novo, olha ali, ó, planilha. Então considere que o usuário está trabalhando lá no Write. Para ele criar uma planilha do Calc, necessariamente ele tem que sair? Não. Por que eles são tão integrados? Porque são totalmente gratuitos. Aí eles integraram. Né? Isso é automático no Calc e Excel é assim também? No Calc é automático e no Excel é Não, eu estou comparando editor de texto. Planilha sempre é. Planilha é. A não ser que você desative isso, tem a opção para desativar. As planilhas...
Abre. Aqui também, ó. Arquivo novo, ó. Vimos em sala isso, ó. Então eles são integrados porque eles são gratuitos. Aí você está em um, chama o outro. Sem problema. Ok, pessoal? Então o Write não abre o PDF. Ele só cria aqui, ó. Exportar como PDF, ó. Só cria. Agora, pessoal, se eu quiser criar um PDF com segurança de senha, aí vai ser, ó, arquivo, exportar como PDF. Você fala, criar um PDF com segurança. Aí, arquivo, exportar como PDF. Aí você vai na guia segurança. Você bota uma senha de abertura e bota a senha de permissão. Para que serve a senha de permissão? Para bloquear a impressão, para bloquear alterações, para bloquear copiar e colar. Ó. Então, o Word só tem a de cima, ó. Ele tem a de abertura e tem a de permissão. Tem as duas. Você falar, criar um PDF com segurança, tem que lembrar que é pelo menu arquivo. Olha lá, exportar como PDF. Tá? Agora, aqui você cria sem segurança. Ele só pergunta o nome do PDF, só isso. O Word abre PDF ou só A partir da versão 2013 abre. A partir da versão 2013 ele abre o PDF. Write não. Vamos lá, voltando aqui. Então, Write não abre PDF. O Word só abre a partir da versão 2013. Aí ele abre. Pelo menos os PDF que ele cria, ele abre. Pessoal, 3. Olha lá. A Ctrl A é um atalho usado para abrir no Word, certo? Pessoal, e lá no Write, como é abrir em inglês? Lá no Write é Ctrl de Open. Ctrl B é um atalho para colocar negrito no Write, certo? E Ctrl B no Word, pessoal, é salvar. Porque negrito é Ctrl N. Aqui tá certo. Ctrl B, pessoal, de bold. Lá no Word, Ctrl B é salvar. Ctrl J é um atalho usado para justificar no Word, certo? No Word e no Write. Nos dois, justify. F7 é um atalho para verificar ortografia e gramática, certo? Nos dois, os dois têm. Aqui, pessoal, como o Write também tem, ó. Olha lá, ortografia e gramática F7, ó, igual no Word. Igualzinho. Então, a incorreta, ele quer a incorreta, essa daqui, ó. Ctrl L é um atalho para localizar no Write, não. Localizar em inglês, Ctrl L é no Word. Pessoal, como é que em português, né? Como é que é localizar em inglês, né? Find. Então é Ctrl F. Ó, no Write, ó, localizar, ó, Ctrl F. Ó, no Word que é Ctrl L. Porque o Word é baseado em português. Aqui, pessoal, Ctrl F. Ó, selecionar tudo no Word é Ctrl T, né? Por que aqui é Ctrl A? Tudo em inglês, ó. Aqui, ó. Beleza? Então a incorreta é essa. Ctrl L está para localizar no Word, no Write é Ctrl F. Ctrl A é um atalho para abrir no Word, tá certo. E no Write é Ctrl de Open. Aí tá como Ctrl F12, mas se eu der o Ctrl A aqui, ó. Ctrl A vai para o comando abrir, ó. Aí você vai escolher o local ou os documentos recentes aqui, ó. Ok? Então a incorreta é a letra E. Próxima, 4. Lá. Considerando o Write, o que é que faz o atalho Ctrl F10? Ctrl F10, pessoal, exibe caracteres não imprimíveis, só que mudou de nome. Agora, ó, chama-se marcas de formatação. Atualiza aí. Já está atualizado aí? Então, caracteres não imprimíveis agora chama-se, ó, marca de formatação. Que é a marca do Enter, marca de separação. São aqueles caracteres que realmente não imprimem. Ctrl F10. Ó, executar navegador da letra B é esse atalho, pessoal, é F5, ó. Que eu disse o quê? Navegador não tem nada a ver com navegar na internet, lembra? Que é para você localizar título, figura, tabela no documento. Navegador. Para localizar título, tabela, figura, objeto hora como planilha, no documento. Então é para navegar por itens do próprio documento. Então navegador da letra
B, né, é F5. Você considera a diferença desse navegador para eu usar o Ctrl F? Porque Ctrl F ele só localiza texto. Aqui não, localiza figura, tabela, hiperlink, outros objetos. Lembrando também, pessoal, que comandos do menu exibir só tem resultado no vídeo, não tem resultado impresso, né? Só no vídeo. Olha lá. Ó, Franklin, e se eu quiser ver o meu documento aqui no navegador, offline, claro, né? Só para ver como é que ficaria. Tem a opção para isso aqui, ó. Visualizar meu documento no navegador. Ele abre o seu navegador padrão, Explorer, Chrome, ele mostra, só que o arquivo é offline, ele gera um arquivo HTML offline. Ele exibe, só para você ver como é que ficaria se você publicasse, né? Então lá, executar editor de texto modelo, executar navegador F5. Pessoal, verificação correta, né? Verificação ortográfica e gramatical é F7. Dicionário de sinônimos, pessoal, Write tem, só que você tem que instalar como módulo aqui, ó. Dicionário de sinônimos, Ctrl F7, ó. No Write. E no Word é Shift, só que eu tenho que ir lá no site lá do projeto para baixar esse módulo aí e instalar. Dicionário de sinônimos. Ctrl F7. Então exibe caracteres não imprimíveis. Tá lá. Ctrl F10, que é marca de formatação hoje. O que equivale a esse botão, ó. Só exibe ou oculta. Só isso. Onde você deu Enter, onde você deu espaço e tal. Então a resposta correta, letra A, é: no Write, qual atalho permite remover a formatação de um texto previamente selecionado? Tá aqui, pessoal. Tá no menu formatar, ó. Olha lá, limpar a formatação. O atalho é esse, ó. Ctrl N. Ele retira a formatação do texto que você selecionou. Então tá lá, eu selecionei esse texto. Olha lá, pessoal, 2 cliques para a palavra. 1, 2, 3, frase. 1, 2, 3, 4, parágrafo. Aí eu selecionei e dei um Ctrl M, ó. Olha o que ele fez. Retirou a formatação do texto, mas o texto continua. Só botou para Times 12, ó. Times 12. E lembrando que não é formatar fonte não, como no Word velho não, viu? Aqui é formatar, ó. Caractere, é para trocar letra, cor, tamanho. No Word velho, lembra? Quem lembra do Word velho? É formatar fonte, né? Aqui é formatar caractere. Olha lá, formatação de parágrafo. Configuração da página, ó. Orientação, tamanho do papel, margem. Alterar caixa, pessoal, é o que, ó? É equivale no Word àquela ferramenta maiúsculas e minúsculas, lembram? Aqui, ó. Colocar o texto em colunas tipo jornalístico, ó. Também ele coloca numa seção. Beleza? Então voltando aqui, ó, Ctrl M. Ctrl R vem da palavra write. Então é alinhar parágrafo à direita. Ctrl F vem de save. Save é o que, pessoal? Salvar. Ctrl A vem de tudo, selecionar tudo. E F5 aciona a ferramenta navegador, que permite o que, pessoal? Permite localizar itens no meu documento, como, por exemplo, ó, títulos. Localizar, ó, tabela, imagem, ó. Objeto olha como planilha, hiperlink, ó. Deixa eu localizar aqui o hiperlink do IAP aqui, ó. Então a ferramenta navegador, coloca o seu texto em um navegador da web e tal. Errado, pegadinha. Pegadinha aí. Vamos lá, próxima. Deixa eu logo colocar um esquema aqui. Pessoal, quem quiser pode bater foto, viu? Bate foto, me marca. Quem lembra desse esquema? Que eu faço geralmente aqui. Lembra? Resolve em torno de 40% das provas de Excel. Corra, bata logo. Vou já tirar. Pessoal, o resto são questões de função e questões de comandos que geralmente não caem. Geralmente cai função, né, e fórmula. Ó, tipo de referência, relativa, mista, absoluta. Quais são os operadores de fórmula? Operador de referência, que é o dos pontos, significa o que, gente? Lembra disso até? Então, o operador de referência que tem a ver com intervalo.
O ponto de vírgula, pessoal, significa aí operador de união. Por quê? Porque ele une intervalos. Se eu quiser somar, pessoal, valores da coluna A com valores da coluna E, usando a função soma, pode? Pode, bota até e entre eles ponto e vírgula. Né? E o espaço, pessoal, é um operador também de referência, só que é o operador da interseção. Ele soma células que são comuns a duas referências. Agora, quem são os operadores aritméticos? Ó? Porcentagem, potência, divisão, multiplicação, adição, subtração. Quem são os lógicos? Lembrando que lógico pode chamar de comparação, operador de comparação. Tá lá. Maior do que, maior igual, menor do que, menor igual, igual diferente. E o operador da concatenação. Mas, e a prioridade? Quem lembra? O que é que o Excel faz primeiro? Função. Porque ele prioriza, pessoal, operador de referência, que é o dos pontos e o ponto. E quem é que usa? Função. Soma de tal célula até tal célula. Média de tal célula até tal célula. Depois ele executa a fórmula que vem dentro de parênteses. E se na prova aparecer uma fórmula sem parênteses? Potência faz primeiro. Divisão e multiplicação. Qual é a ordem? Quem vier primeiro de onde? Da esquerda para a direita. Por último, também quem vier primeiro da esquerda para a direita. E fórmulas copiadas mudam de referência. Quem lembra? Putz, ninguém lembra. Vocês não revisam não, é? E fórmulas movidas, que é a mesma coisa que recortar, colar, não muda de referência. Bata a foto, pelo amor de Deus. Pessoal, 50% das provas, até questão EXAF, você resolve com esse esquema aí. Esse espaço, quando é interseção, você diz que junta. Mas, por Só as exemplo, células comuns. É 2 e 1 e 4 fica Só as comuns, só as comuns. Vamos ver. Não, soma só as células que são comuns. Interseção. Olha lá, os operadores são aritmético, lógico, referência e concatenação. A dos pontos é até, ponto vírgula aí, espaço. Olha lá, pessoal, soma de A1 até C3, está pegando tudo. Vimos essa imagem. Agora, ele isolou. Mas por que ele pode chamar, Frank, na prova de operador de referência de união? Olha aqui. Quem é que está permitindo, pessoal, que eu some esse intervalo com esse? Olha quem é que está permitindo. Eu estou somando de A1 até A3 e de D1 até D3. Então ele pode chamar de prova de operador de referência de união. Que ele une intervalos. Agora, interseção, ó. Soma A1 até A5. Espaço, interseção. Pessoal, quais são as células comuns aqui? A3 tem nos dois? Tem. A4 tem nos dois? Tem. A5 tem nos dois? Tem. A6 tem? A1 tem? A2 tem? Não. Então vai somar o quê? A3, A4, A5. A3, A4 são as células comuns. Quando eu dei Enter, vamos somar? 20, 30. 30 com 30? Olha o resultado lá. Eu deixei até aqui, ó. Então soma a interseção. Por isso que ele botou um bloco vermelho aqui e botou um bloco azul aqui, ó. O azul é da primeira, onde começa um e morre o outro. Então qual é o operador da interseção? Espaço. Então tem três operadores de referência. Dos pontos, que é o operador de intervalo. Ponto vírgula, que é o operador de união, porque ele pode unir. E o espaço, que é o operador da interseção. Só esse aqui que a gente não viu, né? Olha lá. Operador de intervalo, porque ele pega o intervalo inteiro. Ó. Operador de união, que é o I, né? Porque ele está juntando. Aqui. Ele está juntando, está somando. Lembrando, pessoal, quando eu der Enter, vai dar um resultado único, né? Soma tudo e é tanto. Você vai dar um resultado para cá e para cá? Errado, aqui ele somou tudo. E o da interseção é o espaço. Professor, se vai soltar aí. Pessoal, vamos lá. Células comuns. Tem um aqui, mas tem um aqui? A1? Tem não. Tem A2 aqui, mas tem A2 aqui? Não. Agora para cá.
Tem a 3 aqui? Tem. Tem a 3 aqui? Tem. Então vai somar a 3. Tem a 4 aqui? Tem. Tem a 4 aqui? Tem. Vai somar a 4. Tem a 5 aqui? Tem. Tem a 5 aqui? Tem. Vai somar 5. Tem a 6 aqui, mas tem a 6 aqui? Não. Então ele vai somar essas 3 células. Então se quer isso na prova, você vai ter que olhar o que é que tem nos dois intervalos. Então ele está somando a 3, a 4 e a 5. Pode bater foto. Professor, se só tiver. Aproveita e me marca. Se só tiver, se não tiver o nome, soma. Oi? Não, aqui tanto faz. Aqui pode ser uma média. Aqui pode ser um máximo, talvez não desse. Dá. Pode ser o mínimo. Dá. Aí não é nada. Aí o Excel vai dizer que não reconhece. Pessoal, isso aqui no Excel, provavelmente ele vai perguntar o que é que você quer. Porque função, pessoal, sempre tem um nome aqui, ó. Pode ser soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, né? Não, na realidade, não é desses mesmos não. É o anterior. Oi? É o anterior, é sempre o anterior. Tinha soma, aí ponto vírgula, entendeu? Ah, tá. Aí se tivesse isso, eu disse, né? Por que o ponto vírgula pode ser chamado em prova de operador de referência de união? Porque ele está unindo esse intervalo com esse. Graças a... Isso, aí ele está dizendo que tem que somar, está pedindo soma, né? Sim. Aí eu vou somar os dois, não é isso? Isso. Resultado único. Boa, ele vai dar... Não, vai ser o resultado do azul e o resultado Não, ele vai somar e vai dar um resultado só. Então, ele vai somar tudo e vai dar um resultado só. Se você vai ter um resultado para isso para aqui, não. Vai ser uma soma só. Cuidado para ele não afirmar, né? É uma soma só. Tá tudo dentro do mesmo parênteses aí. Células do intervalo de... Aí se eu tirar os dois parênteses, reconhece desse jeito aí? Tirar o Não. nome soma e deixar só a operação entre os dois parênteses. Não, ele não reconhece. Não. Tem que ter aqui, ó. É esse então. Não existe, não existe. Até Tem que ter a função. Vamos lá, pessoal, então, ó. Relativa, mista porque tem um único cifrão, ó, e absoluta porque tem os dois. Então, relativa, mista e absoluta, letra B de bola. B de bola. Próxima. Olha lá. O valor da célula C1 e os valores da célula C2 e C3, após arrastar a célula 1 pela alça de preenchimento para a célula C2 e C3 serão. Você vai pegar a alça aqui, pessoal, e vai arrastar na vertical. Saber que vai arrastar na vertical é importante ou não? Saber. É, porque quando arrasta na vertical, o que é que atualiza? Linha ou coluna? Linha. Porque você troca de linha. Essa linha atualiza? Sim. Essa linha atualiza? Não, essa está travada, ó. Então aqui ele vai continuar B1. Aqui ele vai continuar B1, que está travado aqui. Aqui vai variar, ó. Então, pessoal, dica, que eu já falei em sala. Cifrão que trava a coluna não trava? Então aqui ele vai variar. 1 mais uma linha. Cifrão aqui. 1 mais uma linha. 3. 2 mais 5. 7. Olha lá. A2, né? 3 mais 5. 8. E agora, ó. 4 mais 5. Resposta, 7, 8, 9. Lembra que nessa aula eu digo, pessoal, resolva usando a tela da prova, lembra? Aproveite a tela da prova, simule que você está arrastando e tal. Depois só substituir. Então ele sempre somou com B1. Por quê? Porque B1 está travado. Então a primeira vez ele soma assim, a segunda ele soma assim, a terceira assim. Nós temos até uma tela do slide nosso que a gente fez com a questão dessa parecida. A gente copiou e tal. Então 7, 8, 9. Tem resposta aí, gente? Então B de bola. Próxima questão. Então não esquecer, cópia na vertical atualiza a linha. Só não atualiza se ela tiver com cifrão. E cópia na horizontal atualiza a coluna. Vertical linha, horizontal coluna.
Olha lá, considerando que uma planilha do Excel, as células A1, A2 e A3 contenham somente valores numéricos, essa é a opção correspondente à expressão matemática que permite no Excel dividir o resultado da soma dos valores das células A1 e A2 pelo valor contido em A3. Soma dos valores de A1 e A2, A1 mais A2, dividido por o valor que está em A3. Bate com quem? Letra A aqui, ó. CESP. Já estava deprimida. Vamos lá, pessoal, próxima. Deixa eu só me localizar aqui. Questão 4. Na célula D6, encontra-se uma função que está somando apenas os valores das células D3, D4 e D5. Ou seja, está fazendo a soma dos gastos dos meses de janeiro, fevereiro e março. A função correta na célula D6 é soma SEC, não existe. Pessoal, aqui, ó. Né, ele está D3, D4 e D5, então ele vai somar isso aqui, ó. D3, D4, D5. Aqui ele está isolando as células, ó. D4 aqui está fora. Porque lembra que o ponto de vírgula significa aí? Sim. Ele isola, né? Nesse caso aí. Então a correta é essa, ó. Soma de D3, 2 pontos é o que, gente? Até. Que numa prova ele pode colocar A. Soma de tanto a tanto, né? Então a correta é essa. Próximo, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, onde você tem o total e a média aqui, ó. Eu quero saber quais foram as funções que você usou no total e a média para o produto lápis. Na célula 3 encontra-se uma fórmula que está somando os valores das células correspondentes aos meses do produto lápis. E na célula F3, uma fórmula que está calculando a média aritmética, né, das células dos meses correspondentes ao produto lápis também. As fórmulas corretamente digitadas nas células E3 e F3, respectivamente, são... Ó, essa soma está correta, mas essa média... Onde é que está o erro aqui? Prioridade, o Excel faz primeiro o quê, ó? Então, faltou para ficar correto. Por que essa soma, pessoal, está errada? Ponto e vírgula, ele está pegando só janeiro e abril, né? Então aqui o correto são 2 pontos. Corrigindo, o correto seria 2 pontos aqui, ó. Por que essa média está errada? Que a média já lhe dá a média. Não precisa dividir. Risca aí, não precisa dividir, já lhe dá a média. Se você dividir, você vai estar dividindo de novo. Eu farei isso numa soma, né? Soma 3 parcelas e divido por 3, aí sim, ou 4 por 4. Pessoal, aqui não é nada, ó. Você tem que dizer, que função é essa? Não tem função. A média aqui está certa. Somei 3 parcelas e divido por 3. Usando formulazinha básica, né? Soma de B3 até D3 está certo. Média de B3 está certo. Aqui não tem o nome da função. Aqui daria certo, por exemplo, a função soma. Soma 3 parcelas e divide por 3. Sum, pessoal, quem usa é o Word Write. Lembra que as funções em tabela Word Write são em inglês? Lá no Word no Write a gente usa sum. Se não quisesse usar o sinal aritmético, né, da soma. Ok? Logo a correta letra D de dado, ó. D de dado. D de dado. A figura acima mostra parte da janela do Excel com parte de uma planilha. Que valor resultaria na célula D4 se a gente contivesse essa fórmula? Façam essa aí.
30 segundos para fazer. Vamos, gente, se não acertar uma média aritmética. Desse João Pessoa, fique em Manaíra tomando uma. Pessoal, é o seguinte. Na função média, células vazias ou contexto, o FPB, considerado ou não? Não considera. Mas se a célula vier com zero, considera. Tem que lembrar disso. Estou montando aqui, ó. Vou montar no passo a passo. A1, a média de A1 até A3. Está pegando isso aqui. Circula na prova, faz isso, ó. Então, 4 mais 8 mais 0 só para compor, né? Aí, ó, IB2, olha como ele está isolando 2, ó. Então, a média dessas 4 células. Eu botei outra lá só para quem pegar tudo, pensou. Aí, ó, 12. O segredo vem agora. Divide por 3 ou por 4? Opa, mais aqui, mais. Por 4 por quê? Porque o 0 considera. Então vai dar o quê? 12 com 12, 24. Por 4. 24 por 4 dá igual a 6. Agora alguém pensou nessa prova que não era para considerar. Aí fez assim, ó. 24 dividido por 3. Que dá quanto? Tem resposta? Concurso público tem que ter resposta que quer acertar para quem quer errar. Por quê? Para todo mundo sair feliz da prova. Mulher, olha, tu viu, tava tão fácil aquela média, deu 8. Não, dançou, deu 6. Agora, pessoal, se viesse assim, como é que você faria? Você faria assim. Lembre disso. Se vier vazio o contexto, não considera. Se vier com 0, considera. Olha lá, 4. E aqui, ó, se vier vazio o contexto, ó, tem que lembrar disso. Então, o correto é o 6, né? Vai dar 6. 24. Questão aí da Banca Franklin. C. Letra C. Seguinte texto de planilha deverá ser utilizado para responder a questão. Considerando que para ser aprovado o aluno deve ter uma média maior ou igual a 6, essa é a alternativa que de uma forma que calcula a quantidade, pessoal. Qual é a função que conta células que satisfazem uma condição? Função conte-se. Aqui, pessoal, conte-se. Intervalo e o critério entre aspas. Agora, se a pessoa citar uma célula onde está o critério, aí não coloca aspas. Lá, quantas células desse intervalo tem valores maior ou igual a 50? Olha como ele conta, ó. Quantas células aqui tem, né, aparece a palavra aprove, ó, de aprovado, ó lá, dei enter, ó. Então, o intervalo e o critério. Ok, pessoal, se no lugar de eu aprova aqui eu botasse a célula C2, ó. No lugar da prova aqui eu botei C2, aí não usa aspas. Aí eu olho para a prova, quem é C2? Ah, C2 é aprove? Então, de tal célula a tal célula, ele vai contar quantas vezes aparece a palavra aprove. Função conte-se. Então, resposta correta, ó. Conte-se. Ó. Tem que usar aspas se você for colocar o critério. Naquele exemplo, pessoal, do aprove, digamos que o primeiro aprove tivesse na célula B2, eu colocasse assim, ó. Conte-se, a tabela fosse bem grande. Vai de C2 até C500. Aí simplesmente tem assim, ó. C2. Ou seja, poderia vir assim. Sim. Ou com o igual aqui dentro. Ou podia vir só C2. Aí não usa aspas. Aí eu vou na tabela olhar quem é C2. Aí, pô, C2 é aprovado. Ele vai contar os aprovados. Ok? Ah, eu vou lá. Peraí, lá em C2 tem a palavra aprove. Então ele vai contar nesse intervalo até C500 quantas vezes aparece a palavra aprove. Ok? Nesse caso aqui, ó. Aí não usa aspas. Não, se é maior ou igual a 6. A célula B3 é 6. Aí eu só... Não, nesse caso, ele vai, ó.
Nesse caso, talvez não dê certo, porque se você colocar a célula, ele vai entender como igual a. A não ser que você coloque o sinal maior ou igual, para ver se funciona assim. É a célula B quanto? B3. Maior ou igual, para ver se funciona. Olha lá assim. Então, ó, a correta é essa, porque se eu resolver escrever, tem que colocar entre aspas, ó, na letra A. O resto aqui não existe, não existe, né? Conte-se. Pessoal, então, ó, funções que fazem contagem de células. Vou colocar aqui resumão de função, ó, rapidinho. Ó, funções na categoria matemática é a soma, multi, potência, soma si. O que é que faz essa função mod se cair na prova? Pessoal, mod retorna o resto da divisão, ó. Mod 20 é o número, 3 é o divisor. 20 dividido por 3, 3 vezes 6, 18, qual é o resto? E a função raiz vai retirar a raiz de um número. Então estudamos soma, multi, potência, soma si, que é aquela soma condicional, lembram? Que aqui vai ter que ser um intervalo que contém valores numéricos, ó. Aqui é o intervalo do critério, aqui é o critério, e aqui é o intervalo que será somado, mas de acordo com o critério. Então, aí são funções só na categoria matemática. Frank, eu na prova assim, que no Excel a função média faz parte das funções da categoria matemática. Está errado, né? Média, pessoal, é estatística. Olha que pegadinha. Agora vamos lá. Funções estatísticas são as que mais caem. Ó. Professor, esse molde não seria a moda, não? Não. Moda é o que mais se repete, né? Mas eu acho que ele tem também moda. Moda é o resto da divisão. Olha lá, pessoal. Agora a estatística, ó. Média, máximo, mínimo. Qual a diferença de máximo para maior? Quem lembra? Máximo sempre retorna o maior de todos. E maior retorna o quê? Na posição que eu quiser. O que é que eu estou pedindo aqui, gente? O terceiro maior valor. Então, cuidado para não cair a função máximo com ponto e vírgula, pegadinha. E não cair a função maior fechando aqui, ó. Porque você é obrigado a colocar a posição. Se eu botar o número 1, pessoal, bate com quem aqui? O número 1 seria o maior de todos aqui. Olha lá, mínimo. Qual a diferença para mínimo e para menor? Mesma coisa. Menor de todos, né? O mínimo. E a menor na posição que eu quiser. Segundo menor, terceiro menor, quarto menor. Função média, lembram dela, que é da mediana? Média e mediana. Que retorna o número central. Ó, qual é o médio entre 3, 4, 7, 2 e 10? Você vai botar em ordem crescente. Ó, 2, 3. Quem é o do meio, ó? Só que aqui a quantidade é ímpar, né? Falando aqui, se a quantidade for par, você bota em ordem crescente e tira. Qual é a média, pessoal, entre 4 e 6? Olha a média. 4 mais 6, 10. 10 por 2? Então, quantidade ímpar, ordem crescente, o meio. Quantidade par, ordem crescente, tira a média dos dois centrais. Aí é mediana. E não cair em pegadinha de falou na função média no enunciado e ele botou med. Média é mediana, não é média? Olha lá, pessoal, função conte-se, que vimos agora há pouco. Ó. Função conta valores, conta células preenchidas, por número e por texto. Agora, qual a função conta células preenchidas só por números? Ó? Só por números. Todas as funções estatísticas. Continuam, conta valores, conte-se. E tem a função, pessoal, conta células vazias, né? Que é contar vazio. Conta células que estão vazias. Contar vazio. Conta tudo. Células preenchidas por números e por texto. Células preenchidas. Vamos lá. Aí a função lógica, né? Ó, função se, com vários exemplos, ó. Função lógica se. Vamos lá, seguindo então. Próxima. Pessoal, mínimo. Olha como ele separou aqui os cálculos, ó.
Então, 3 elevado a 2. Aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 menos 1. Quem é o mínimo? 8. Letra D. É mais operação de aritmética, né? Letra D. Excel, pessoal, só ter atenção. Ter atenção, né? O ponto e vírgula, dos pontos, né? Beleza? Aqui é o cálculo desse lado aqui. Próxima. Olha lá, pessoal, olha o mod. Vamos lá, mod retorna o que? O resto de uma divisão. Ó, aqui ele já botou um número. Mod, como é que você faz? 17 dividido por 5. 3 vezes 5, 15. Qual é o resto? 2. Então aqui vai dar 2. Qual é o máximo entre 1 e 2? Ele falou que ia dar quanto? Então a afirmação está certa. É questão de julgue, né? Que essa banca também faz. Então o mod está resolvido aqui em cima. Ó. O resto é 2. Aí qual é o valor máximo entre 1 e 2? É 2. Beleza? Mod retorna o resto de uma divisão. O resto de uma divisão. Pessoal, quem lembra da sintaxe da função cis? Cai na prova. São 3 argumentos. Teste lógico, verdadeiro, falso. Que a gente chama de Vera Fischer, para lembrar? Então, a sintaxe da função cis é teste lógico, verdadeiro, falso. Só isso. Então, geralmente, você lembra da sintaxe, você mata as questões da função cis. E se aparecer um se aninhado, vai ter esse repetido dentro do outro, né? Pode aparecer assim, ó, se, aí vem o teste lógico, verdadeiro. Como tem mais 2 testes, aí geralmente ele entra contra o se, ó. Se, teste lógico, verdadeiro, falso. Aí abre um parênteses aqui, ó, e outro aqui, fecha só no final. Aí esse aqui seria o se aninhado. Se aninhado. E eu disse na aula, por mais que você aninhe um dentro do outro, a sintaxe não muda. Ó, aqui é o teste lógico. Aqui é o se é verdadeiro. E qual é o falso desse primeiro se? É esse segundo se. Onde ele tem o seu próprio se aninhado. Então, por mais que use um dentro do outro, a sintaxe não muda. Teste lógico, verdade e falso. Teste lógico, verdade e falso. Mas eu aposto mais se cair, caiu se simples. 2 condições serem testadas, não se resolve. 3 condições, né? 1, 2, 3, aí eu preciso de 2 sis. É sempre um si a menos. 4 condições, 3 sis. Até quantos vem? Até 7 sis. 7 sis. Então, olha como está fácil. Teste lógico. Se der verdadeiro, vai mostrar a mensagem de maior. Por isso que está com aspas, ó. Se fosse para mostrar um número 100, 1000, 2000, não precisa colocar aspas. Ou se fosse para fazer um cálculo, porque aqui ele poderia fazer, então acho o valor máximo, acho uma média, pode, aí não usa aspas. E se der falso, ó. Então, essa questão tem quantas opções? 4 ou 5? 5. Você está em dúvida em quantas? Em 2. Porque ou é verdade ou é falso. Então você já se livra de 3. Como é que eu vou saber se vai dar um ou outro? Pessoal, quanto é que dá essa soma? 7
com 5, 12. Você faz isso aqui na prova. A soma deu 12. Pergunta difícil que vai resolver sua vida na prova. 12 é maior do que 10? Acabou a questão, só isso. 12 é maior do que 10, verdadeiro. Verdadeiro manda mostrar a palavra maior. Só. Então, se caiu o si, pessoal, lembra da sintaxe dele. Próxima questão. Olha lá, questão do PowerPoint, um arquivo com extensão PPTX pode ser editado por qual aplicativo? PowerPoint, pessoal, na versão 2013, né? Desde a versão 2007, que ganhou a letra X. Ó, se for write, pessoal, write é ODT, que é Open Document Test. Então aqui é ODT, ó. Agora se for impress, né, é ODP. Então, ó, write é ODT, extensão padrão, o calc é ODS e impress é ODP. Aqui é T de texto, test, sheet, planilha, né, e aquele presentation. Só varia a última letra, ó. Write, calc, impress. Mas PPT, PPTX, né, principalmente esse PPTX que era desde a versão 2007. Letra A, da versão 2013. Pessoal, aproveitando, o Edge é o novo navegador do Windows 10, né? O navegador do Windows 10, padrão é Edge. Um bom nome para um filho, né? Edge, meu filho. E a filha? Chama de Mozilla. Minha filha Mozilla. Cara, será que gosta de informática? Papai, você gosta muito de informática? Gosto não, Mozilla. De vez em quando. Vamos lá. Então, letra A, viu, gente? 2. No PowerPoint é preciso salvar diversos formatos. A extensão padrão do arquivo em modo de apresentação. Pessoal, o modo de apresentação é aquele que ele já vai apresentando, em tela cheia. Né? A extensão é PPSX. Essa aqui, ó. Arquivo, salva como. Deixa eu localizar aqui um. Olha lá, modo de apresentação é PPSX. Era o antigo PPS. Ele já abre apresentando em tela cheia. O outro não abre no modo normal. Então o outro, que é o PPTX, quando você abre a apresentação, ela abre assim, ó. Assim, no modo normal. Já o PPSX, quando você dá um duplo clique, ele abre assim, ó. Já em tela cheia. Já em tela cheia. É o PPSX. Próxima. Por meio do PowerPoint, sua configuração padrão, é possível criar uma versão da apresentação em edição em formato PDF. Essa opção acessível, pessoal, no Office inteiro, o caminho é o mesmo, né? Arquivo, hoje chama de exportar. Olha lá, arquivo, hoje chama-se de exportar. Para criar PDF. Lembrando que o PowerPoint permite criar vídeo, ó. Sua apresentação se transforma no vídeo. Ou Windows Media Video, né? WMV ou MP4. Posso salvar para CD, ó, para fazer, né, apresentação com AutoRoom. E posso mandar para o Word, ó. Mandar para o Word. Exportar para o Word, ó. Criar folhetos lá no Word, ó. Lá no Word. Ok? Então, guia arquivo, opção exportar. PowerPoint, a finalidade da função ocultar slide, acionável por meio do botão de mesmo nome, é fazer com que o slide, pessoal, fique oculto, né? Como o próprio nome diz, ó. Agora, pessoal, o caminho para ocultar slide, ó, não é pela guia exibir, é na guia apresentação, aqui, ó. Olha lá, ocultar slide. Então, ocultar slide não seja exibido no modo de apresentação, letra D. Guia, ó, apresentação do slide, ó. Uma pegadinha seria que ele falasse que essa ferramenta é acessível pela guia exibição. Errado. Mas tem tudo a ver exibir, ocultar, exibir. Errado. Apresentação. Próximo. PowerPoint possui estrutura de organizativa baseada em slide. O slide mesh, pessoal, serve para quê? Aquele slide que tudo que você faz nele replica nos outros. Você bota lá o logotipo da empresa, ele já replica nos outros.
Você troca o padrão de letra do título de um slide, ele já replica para os outros. Slide Best. Onde é que está o Slide Best? Guia exibição, grupo de comandos, ó, modos de exibição mestre. Aqui ele, ó. O que eu fizer nele de título, de logotipo, de figura, ele já replica. Imagina, eu acabei uma apresentação com 200 slides em uma empresa. Aí o diretor falou, rapaz, bota o logotipo aqui, em cada slide aqui no cantinho. Aí eu não sei trabalhar com slide mestre. O que é que eu vou fazer? Copiar, colar 200 vezes. Copiar, colar, né? Então, pessoal, a resposta correta. O slide principal de uma hierarquia de slides que armazena todas as informações sobre tema, layout de slide de uma apresentação. Isso aqui é ajuda copiada, né? Você vai lá na ajuda, tem exatamente isso. Próxima questão. Então, bateu com a letra C. Letra C. 6. No Impress, a opção Novo Slide, Ocultar Slide, Transição de Slide são acessíveis a partir de qual menu? Pessoal, eu falei na aula que o Impress tem um menu novo. Ó. Toda operação com slide é nesse menu. Ó. Slide. Olha como era antes. Para colocar um novo slide, era pelo menu Inserir. Para excluir, era pelo menu Editar. Aí eles reuniram tudo aqui. Ó. Criaram esse menu novo. Então, novo slide, duplicar, excluir. Aqui, ocultar slide. Ó. Colocar uma transição nele, que é aquele efeito. Aqui, ó. A transição de slide aqui, ó. Então toda operação com slide é feita exatamente aqui no menu slide. Tá? Lembrando que o atalho para novo slide é Ctrl Enter. Olha lá, Ctrl Enter. Deixa eu ver aqui. Ele vai criar, ó, Ctrl Enter, ó, cria um novo slide. Então resposta correta, todas as operações são acessíveis pelo menu, ó. Slide, que é um menu novo, por isso que eu fui em cima dele logo. Menu Slide. Próxima, no Impress, a opção Animação, que permite colocar um efeito em um objeto previamente selecionado em um slide, como uma foto, pessoal. Quando fala um objeto, pode ser uma foto, uma figura, uma caixa de texto. É acessível pelo menu. Vamos lá, ó. Não é pelo menu Slide. Digamos que eu quero colocar um efeito nessa caixa de texto, ó. Eu tenho já os tópicos aqui. Aí eu selecionei a caixinha. Olha lá. Formatar animação. Aí vai abrir um painel lateral aqui, ó, que você escolhe o tipo de animação. Deixa eu ver se eu desço aqui mais um pouco. Olha lá. Adicionar uma animação. Aí você vai escolher aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se ele tem aqui. Adicionar animação de entrada. Só que eu acho que as opções estão aqui do lado. E aí você escolhe, né? Se a foto vem do lado, vem para baixo e tal. Se a animação vai ser ao clicar, a direção da animação, tem a velocidade dela e tal. A animação. Vamos lá. Agora, pessoal, transição de slide, não esquecer que é aqui em slide, ó. Que é o efeito com que o slide entra, ó. Aqui, ó, damas, descobrir, que são transições, ó. Então, menu, formatar. Resposta correta. Questões, pessoal, sobre Linux. São exemplos de distribuições Linux, exceto, ó. Deixa eu ver. Corrija aí, pessoal. Eu acho que eu corrigi. Deixa eu ver. Kernel. Pronto. Kernel é como se denomina o núcleo de um sistema operacional, seja ele qual for. Kernel é como se denomina o núcleo de um sistema operacional, seja ele qual for. Tanto que quando a gente deu aula de Linux, a gente aprendeu que o criador do Linux criou só o núcleo, lembra? Criou só o kernel de um sistema que é a parte mais próxima do hardware. Você pergunta aí, de um sistema operacional, dos elementos dele, qual é a parte que é mais próxima do hardware? É o kernel, é o núcleo dele. Kernel, pessoal, quer dizer núcleo desse sistema. Então o criador do Linux, ele fez, ó, um kernel aqui. Então nós trabalhamos aqui com shell ou interface gráfico, mas os comandos que a gente dá aqui, salvar, imprimir, excluir arquivo, o shell ou interface gráfico repassa para cá, ó, que é o kernel quem controla, ó, disco, placa de rede, placa de som, placa de vídeo, qualquer sistema. Nome de núcleo de sistema, kernel. Agora, pessoal, os outros são distribuições Linux, ó, Ubuntu, Debian, Kurumin, Fedora, são distribuições Linux.
que pode chamar de compilações Linux também. 2. Sistemas operacional Linux são programas responsáveis por promover o funcionamento do computador, realizando a comunicação entre os dispositivos de hardware e software. Em relação ao sistema, é correto afirmar que o que é KDE Gnome? Quem lembra? São interfaces gráficas do Linux. Interfaces gráficas do Linux, KDE Gnome. Ok, vou dar um presentinho aqui para vocês. Resumão Linux. Linux tem código fonte aberta, é software livre. Qual a licença que ele adota? GPL. Distribuições Linux, Debian, Red Hat, Fedora são americanas. Slackware e SUSE são alemãs. África do Sul, Ubuntu. Da Ásia, Turbo Linux. Mandriva, a junção de uma francesa com uma brasileira, né? E Kurumi. Interfaces gráficas conhecidas são essas duas, ó. Mas tem outras. Se a interface gráfica for KDE, quem é o gerenciador de arquivos? Chama-se Conqueror, que ele também é navegador. Mas se eu instalar uma distribuição que usa a interface gráfica Gnome, que é o gerenciador de arquivos, chama-se Nautilus, ó, gerenciador de arquivos. Ó, se eu instalar uma distribuição que usa a interface KDE, quem é o navegador? Conqueror. E se for Gnome, o navegador é Epiphany. Claro que eu posso instalar outros navegadores para Linux, ó. Firefox, Chrome, Opera, Netscape. Que eu saiba, a Microsoft não produz, né, para Linux. O pacote Office do Linux hoje é OpenOffice, LibreOffice, né? Características, ó. Ele é multitarefa, multiusuário, código aberto. O que é case sensitive? Quem lembra? Faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Gerenciador de boot, ó, Grubililo. E sistema de arquivos que eu não coloquei. Quem lembra? Ext, 3 ou 4 e o Razer. São sistemas de arquivos do Linux. Então, quando eu for formatar um HD para instalar Linux, ó, eu vou ter que escolher um sistema de arquivos, né, para formatar. Beleza? Então, resumão Linux aí de presente. Próxima. Então, ambiente gráfico pode chamar de interface gráfica, né? 3. Marca a opção incorreta referente à funcionalidade de comandos do Linux. RM, apaga arquivo especificado. Sim. RM, pessoal de remove. Remove. PWD, informa o diretório atual em que você está trabalhando. Certo. CP, copia arquivo, vem de copy. MKD, pessoal, remove. O que é make em inglês? Cria, fazer. Então, make a directory, criar diretório. Criar diretório. Remover, pessoal, RM. Então, o comando para remover diretório seria esse aqui, ó. Remove directory. RMD. E LS está correto. Então, a incorreta é essa. A incorreta é essa. Essa é a incorreta. Então, ó, outro presentinho aí, ó. Diretório raiz no Windows. Diretório raiz no Linux. Não tem letra. Comando para listar arquivos no Windows, no Linux. Criar diretório no Windows, no Linux. Olha lá, acessar diretório, né? Change directory. Remover diretório. Mostrar em que diretório você está. Então, comandozinhos aí Linux que pode ter na prova. Excluir no Windows é del, ó, de deletar, né? E no Linux é RM de remove. Aí, pessoal, concatenar arquivos. Empacotar arquivos, ideal para fazer backup, né? Mas não compacta. Olha o comando que compacta, pessoal, no Linux, ó. Gzip. É o compactador de arquivos no Linux. Um arquivo oculto no Linux inicia-se com um pontinho, ó. Arquivo oculto. E o VI é um editor de textos do Linux, bem simplesinho. Na época do DOS tinha um também chamado Edit, bem simples. O Linux é VI, editor de texto.
Vamos lá. Então a incorreta é essa. Questão de hardware, pessoal. Bit é a unidade essencial para o funcionamento do computador. Praticamente todo hardware comunica-se por meio desse sinal. O valor exato de 1 kilobyte, pessoal. Ó, o kbyte representa a unidade milhar, o megabyte milhão, gigabyte bilhão e o terabyte é o trilhão. Então, a relação é essa, ó. Um byte ele é formado por 8 bits, beleza. Se eu tenho 1024 bytes, eu posso dizer que eu tenho, ó. Então, kbyte é a unidade, ó, milhar. Se eu tenho 1024 kilobytes, eu posso dizer que eu tenho um mega. Mega é a unidade, ó. Se eu tenho 1024 megas, eu posso dizer que eu tenho um giga. Giga é a unidade, ó. Se eu tenho 1024 gigas, é a mesma coisa que eu tenho um tera. Então a gente compra muito HD de terabyte, né? Olha lá. E se eu tenho 1024 tera, eu posso dizer que eu tenho um petabyte, que é o 4 trilhão. Então essa é a relação. Então não esquecer, pessoal, kbyte é milhar, megabyte milhão, gigabyte bilhão, terabyte trilhão. Já ajuda muito você saber que dessas unidades aí. Então se ele quer um kbyte equivale a 1024 bytes. É como se fosse assim, caminhei 1000 metros. Caminhei o quê? 1 quilômetro, dá no mesmo. São as unidades de medida que a gente usa. Ok? Então, se ele quer 1 kbyte, 1024 bytes, porque é 2 elevado à 10ª potência. Dá 1024 bytes. Pessoal, próximo. É uma das partes principais do hardware do computador, responsável pelos cálculos, pela execução de tarefas e pela demanda dos dados. A velocidade com que o computador executa as tarefas está diretamente ligada à velocidade desse componente que é a CPU. CPU, pessoal, pode chamar assim, ó, CPU, em inglês, né? Ou Unidade Central de Processamento. Unidade Central de Processamento, UCP. Nomes. A empresa que mais fabrica ainda, eu acho, para computador é a Intel. Então, antigo, era 486, 386, aí começou Pentium, aí tem Celeron. A nova família é a família Core, né? Tem Core i3, Core i5, Core i7, eu acho que tem até o Core i9 agora. Core i9. É nome de modelo de processador. O que é que todo processador tem, pessoal? Frequência interna, frequência externa e memória cache. Fica dentro dele. Frequência interna é o número de processamento que ele pode fazer em 1 segundo. É medida em megahertz. Então, Pentium de 2 gigahertz, né? Hoje em dia, gigahertz. E a memória cache é aquela memória que quando ele traz algo da memória RAM que ele processa, ele deixa guardado na cache. Para quando ele for reprocessar, ao invés de pegar da RAM, ele pega da cache. Então, acelera. A memória cache deixa ele trabalhando mais rápido. Então, o esquema de uma CPU seria mais ou menos isso aqui, ó. A grosso modo falando, eu acho que eu peguei o outro. Esse slide está na área do aluno, mas seria basicamente... Olha lá. Eu dou um duplo clique no programa que está no disco rígido. As instruções são lidas do programa Word Excel. São enviadas para a memória RAM, aquela memória que é volátil, né? Aí a CPU dispara sinais de leitura, ó. Aqui são pulsos elétricos, né? Traz, processa e deixa uma cópia aqui, ó. Quando ele for reprocessar, primeiro ele consulta a cache. Se não tiver na cache, é que ele vai... Mas se tiver na cache, ele pega e traz para cá. Então, abriu o Word a primeira vez, demorou 10 segundos. Fechei, quando abri a segunda vez, abriu em 1 segundo, por quê? A segunda vez abriu 1 ou 2 segundos, ó. Memória cache entra em ação e instruções repetidas. Você vai começar a refazer uma coisa, ele começa a acelerar. Então, memória cache tem relação com o quê, pessoal? Velocidade dele, ele fica mais veloz. Outra pergunta que a gente viu em sala. Dos 3 elementos aqui internos da arquitetura, qual que processa? Unidade, lógica e aritmética. Quem é que processa daqui dos 3? Registrador, pessoal, só quando a informação vier daqui, ele registra, depois ele passa para cá. Quando ele processar, que ele chegar no resultado, ele manda para o registrador para dar saída. Então é como se fosse uma antessala da ULA, né? E a unidade de controle é só para coordenar o ciclo. Ela é coordena. Então, para baixar, aqui é controle, aqui é processar.
né? Operadores, operação matemática, operação lógica. Então, quem efetivamente processa, ó, é a URL. Ok? A CPU possui frequência interna, é quantas instruções executa em um segundo. E frequência externa é aqui, ó. E a frequência interna é maior que a externa. Aqui ele trabalha com a frequência mais alta, né? Número de instruções que ele executa em um segundo. Vamos lá então, pessoal. Então a CPU é como se fosse o cérebro do nosso computador e o processador. Próximo. Hardware fundamental para o funcionamento de um computador, pois é necessário para armazenar dados temporariamente enquanto o processador efetua cálculos. Essa definição, pessoal, é para a memória RAM. Que tudo que vai para ser processado armazena na memória RAM. Tá? Lembrando que a memória RAM é memória volátil, de leitura e gravação. Seu tamanho hoje é em giga. 2, 4, 6, 8, 12 gigabytes. Então todo programa em execução, como aquele que você está fazendo no Word, no Excel, onde é que grava? De forma eletrônica. Por isso que quando ele vai sair de um Word da vida sem salvar, ele não pergunta? Amigo, você não vai salvar não, porque ó, está gravada a memória temporária, volátil, temporária. Fica lá encaixada na placa-mãe, né? A diferença de memória cache para flash? Não, flash é a memória usada em pendrive, cartão de memória. Flash, USB. Fala, Felipe. Beleza? Tem que me perturbar. Só veio me perturbar aqui. Vamos lá, pessoal. Questão 4. O que foi? Lá, o usuário de computadores ia fazer um backup de seus arquivos. Para isso ele utilizará um dispositivo de armazenamento, né, pessoal? CD, DVD, pendrive, cartão de memória, disco rígido externo, na nuvem. A sala alternativa que não poderá ser, ó, que a memória RAM é a memória de produção. Ela só está ativa enquanto você está produzindo alguma coisa, a memória de trabalho, né? Memória secundária, pessoal, memória secundária pode chamar de memória auxiliar, né? Seria disco rígido, né? Então, quais são as memórias auxiliares do nosso computador? Vamos começar com o falecido aqui, ó. Olha lá, disquete, pode chamar de memória secundária de massa. Aí vem o disco rígido tradicional, ó. Aí vem ó, 8 TB, 10 TB, olha o tamanho dos bichinhos. Aí, pessoal, disco de estado sólido, pode chamar em prova de SSD, ó. Na verdade, é um cartão cheio de memória flash, a mesma que se usa em pendrive, cartão de memória. São mais caros, porque é totalmente eletrônico. Ele é mais eficiente. Não, é só chip. Ele é mais eficiente que o outro. Totalmente eletrônico, só que é mais caro, né? Um de 1 TB custa o tradicional, 280, 300 reais de 1 TB. Isso aqui vai custar 600, 700 reais. Só um HD externo desse tipo aqui. Ele é mais caro. Olha lá, pessoal, CD, DVD, memória flash, é o pendrive, ó. Olha lá, pessoal, um pendrive de 1 TB aqui, ó. Olha lá, a memória flash está aqui nele, ó. Flash USB, por isso chama... Olha lá, cartão de memória, memória auxiliar também. Olha aqui um cartão de memória pequeno, de 1 TB. Fita para backup, também é memória auxiliar, né? Ok? Então, aí são memórias auxiliares. Então, voltando aqui, quando o computador é desligado, são tipos de memória auxiliar. Memória RAM não é auxiliar, a memória principal do computador é memória RAM. Disco Blu-ray é. Memória ROM também não, pessoal. Memória ROM é aquela que vem pré-gravada de fábrica, que você não grava nela, né? Read-on Memory, coloca aí, memória só de leitura. Memória ROM é só de leitura, já vem? Vem pré-gravada com o quê? Com 3 programinhas, né? BIOS, que executa uma tarefa de inicialização chamada POST, e o setup. Então, BIOS é aquele que faz um autoteste assim que o computador é ligado, depois está tudo ok, ele que dá o boot no Windows. E o setup a gente usa para configurar o nosso computador. Quem monta computador tem que entrar aqui para configurar a ordem do boot e tal, né? Então, memória pré-gravada com programas que a gente chama de firmware, não chama de software. Programa gravado em chip, pessoal, chama de firmware, não software. Memória cache é temporária, está dentro do processador. Cartão de memória, tudo bem. Memória auxiliar. Memória RAM, não. Então sobrou pendrive, memória flash, né? Cartão de memória e ó, disco de estado sólido.
o SSD. Todos usam memória flash, aquela memória eletrônica. Letra D. A sala alternativa que apresenta componentes considerados periféricos em um computador de uso geral, também conhecido como PC. Pessoal, CPU não é periférico, é a unidade central de processamento, é o cérebro do nosso computador. Aqui está correto, ó. CPU não é, memória RAM não é. Disco rígido, pessoal, é considerado memória auxiliar. Não é considerado periférico, não. Então, teclado, monitor um periférico só de saída e o teclado um periférico só de entrada. Aí é entrada e saída. Touchscreen, igual a impressora multifuncional. Quando ele mostra a opção para você, o que é que ele está dando? Saída. Quando você toca, entrada. Pessoal, uma pergunta. Qual o principal componente da placa-mãe de um microcomputador? Quem lembra? Principal componente da placa-mãe. Começa com a letra C. Chipset. Franklin não é o processador? Não. Você pode comprar uma placa-mãe e começa daqui, ó. Totalmente sem componente. Mas o chipset está nela aqui, ó. Ah, pessoal, aqui eu encaixo a CPU lá, Pentium. Aqui eu encaixo, né, o slot para encaixar, ó, pente de memória RAM. Olha aqui o chipset, ó, que é um componente nativo. Olha essa placa-mãe, ó, não tem CPU, não tem memória RAM, não tem placa de expansão, como placa de rede, placa de som, placa de vídeo. Mas olha aqui o chipset. Então a ASUS, que fabrica até telefone hoje, começou fabricando placa-mãe. Olha o chipset dela aqui, ó. Beleza? Obrigado pela atenção.